Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer que é muito bom ter você aqui esta noite. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para cada um de nós. Pode ter certeza que nós não vamos sair da mesma forma que chegamos. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que a seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Aleluia. Pode sentar com ele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção que você estar aqui esta noite. Amém? Amém. Lá fora está um pouco gelado, mas aqui dentro eu estou sentindo, eu não sei se é o fogo do Espírito, mas aqui dentro está quentinho. Glória a Deus. Eu vi alguns irmãos vindo ali todo encapuzado. Eu pensei até que a gente estava em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Já começaram a tirar já os blusão. Bênção de Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que nós lemos essa noite, ela vem estar sendo narrado por Mateus, Lucas, Marcos, e vai falar sobre a tentação que Jesus ele vai estar passando. E a gente vai ver que Jesus trazendo para um contexto da separação para o seu ministério, a gente vê que agora ele vai estar passando por algumas adversidades ou tentações, algumas lutas que se sucedem nessa consagração que Jesus agora está passando, o início do seu ministério. A gente vai ver que isso tudo é resultado da nossa consagração. O que é a consagração? É quando nós nos separamos para estar jejuando, para estar orando, para estar meditando na palavra dia e noite, para estar congregando. Então tudo isso é estabelecer uma vida orientada pelas sagradas Escrituras. Então, quando nós falamos em consagração, é na verdade
uma separação da nossa vida promíscua que tínhamos para viver uma vida agora sagrada em Deus. Uma vida separada para Deus. Uma vida que somos tomados de dentro para fora. Uma vida que estamos agora nos dedicando a Deus. Então a palavra consagração, ela fala sobre isso. Sobre você se dedicar a Deus. Se separar para Deus. E nós vemos agora que Jesus está estabelecendo agora a consagração do seu ministério. Glória a Deus. Glória a Deus. O texto vai estar nos falando sobre esse início, que é o início do ministério de Jesus. Jesus estava tendo a sua vida cotidiana, normal, sendo um bom judeu, mas nesse momento agora existe uma separação para o início do seu ministério. Ministério esse que está sendo estabelecido sobre a humanidade. E vamos ver que no capítulo anterior está se falando que Jesus agora vai ao deserto para encontrar João, o Batista, para que possa agora ser batizado. E quando ele vai agora ser batizado, a gente vê que o Espírito de Deus desce como forma de pomba sobre Jesus, e uma voz do alto diz: eis aí o meu filho a quem eu me alegro, o meu filho a quem eu me comprazo. E daí está começando o ministério que Jesus começa a atuar perante a humanidade. Glória a Deus. O narrador ele vai dizer que em seguida Jesus está sendo levado para o deserto, depois da sua consagração, para ser tentado pelo diabo. E a gente vai ver que através dessa consagração se começa o ministério de Jesus através de sinais. Glória a Deus. Atos, no capítulo 10, versículo 38, vai estar dizendo que Deus ungiu com espírito e poder, e andou por toda parte fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Então a gente vai ver que através dessa consagração e através do Espírito Santo ser derramado sobre a vida de Jesus, vamos ver agora que Jesus ele recebe autoridade para que possa estar expulsando o diabo da vida de muitas pessoas e produzindo sinais, poder e maravilhas no meio do povo. A gente vê que depois de 40 dias o diabo vai aparecer a Jesus. E se nós olharmos, é uma afronta, irmãos. Porque imagine, Jesus agora, depois de uma consagração, de receber o Espírito Santo, a autenticação de Deus, e não só receber agora, está em Jesus, separado para Deus, se abster do alimento desta terra, para poder buscar uma intimidade maior para com Deus. E a gente vê que nessa hora Satanás se apresenta. Eu sei que para alguns que estão aqui, quando entra em propósito, quando entra em consagração, quando entra em alguma campanha, muitas das vezes parece que a situação antes estava melhor. E quando eu comecei a orar e a jejuar, parece que o negócio, em vez de melhorar, está piorando. Que o diabo começou a se levantar de uma forma como não se levantava. Eu tenho certeza que alguma das pessoas aqui já passou por isso. Quem passou da glória a Deus? Glória a Deus.
Deus, algumas situações ela vai ocorrer em nossa vida e é necessário nós entendermos o trabalhar de Deus. A gente vai ver que quando passa os 40 dias, ele agora tem fome. Se nós estamos 40 dias separados para o Senhor, não seria mais interessante se Deus tirasse a nossa fome? A gente já passou 40 dias buscando ao Senhor, se consagrando, jejuando, separado para Deus. Não seria agora melhor, pronto, não, Senhor, agora vai tirar a minha fome. Eu não vou sentir mais fome, não vou sentir. Eu quero estar aqui me consagrando, tranquilo. Eu estou separado para Deus. Ele pode fazer isso, sim ou não? Sim. Ele poderia estar fazendo isso. Depois de 40 dias, a gente já perdeu até a vontade ali, né? O gosto, mas não. 40 dias a gente fica com fome. É querendo se alimentar, o desejo de comer aquela comida que mais a gente gosta, né? E muitas vezes quando está no jejum, o vizinho do lado faz aquela feijoada que tanto a gente ama, aquele churrasco que o cheiro vai bater no nariz e vai lá no coração, chega até na alma. Nunca fez, mas no dia do jejum ele faz. E a gente fica, Senhor, tira essa vontade, porque eu quero jejuar, a vontade, o desejo, ele é muita. E a gente vai ver que nessa hora, Satanás se apresenta para poder suprir uma necessidade imediata. E a gente fica se perguntando, você está passando por essas tentações, você está passando por essa situação, e muitas vezes as pessoas que estão do lado dizem assim, mas você não é crente? Mas você não é dirigente do círculo de oração? Mas você não é missionária, você não é diaconisa, você não é diácono? Você não está na igreja todos os dias? Por que você tem que passar por isso? Por que você tem que passar por essas tentações de o diabo se apresentar a você para que possa estar pegando e tentando você para que possa transformar pedra em pão? E muitas das vezes, quando nós estamos nessa consagração, a gente não entende certas situações. Sim ou não, irmãos? Sim. A gente vai precisar entender algumas coisas no dia de hoje, irmãos. Que primeira coisa é que a provação, ela faz parte da vida cristã. Irmãos, se você foi separado para Deus, se você está se consagrando a Deus, se você está jejuando, se você está orando, você é cristão, você passará por provação. Nós não estaremos isentos de termos provações em nossa vida. Pelo contrário, é através dessa separação que nós seremos provados por Deus. Isso não quer dizer que você está sendo provado porque você está fazendo algo de errado. Nós iremos ver que Jesus estava sendo batizado cumprindo o protocolo. E agora ele estava jejuando, separado, buscando a Deus, em santidade. Aleluia. E o tentador agora aparece para o afrontar. Então, nós não seremos provados porque nós estamos fazendo algo de errado. Nós seremos provados porque nós estamos nos separando para Deus. E é necessária a provação, irmãos. E eu quero dizer que dentro da palavra de Deus, nós estaremos vendo que homens de Deus, justos nessa terra, passaram por provações. Se nós olharmos a vida de Jó,
Jó era temente a Deus, íntegro, e que se desviava do mal. Era um homem que tinha uma vida separada para Deus. A gente vai ver que Jó, ele era tão íntegro na sua vida com Deus, que quando os seus filhos se juntavam para banquetear, Jó, ele ia apresentar um sacrifício a Deus para poder apresentar os seus filhos, se porventura os seus filhos transgredissem a palavra de Deus, sem antes eles transgredirem. Glória a Deus. Olha a vida de Jó, um homem separado, um homem prudente, que apresentava banquetes para os seus filhos, e a gente vai ver que Deus, ele prova Jó. E o que eu acho lindo na história de Jó é que quem vai falar de Jó não é Satanás, é Deus. Aleluia. Aleluia. Quem vai falar de Jó não é Satanás, é Deus. Não é o acusador, é Deus. Viste o meu servo Jó. Glória a Deus. Aleluia. Homem temente que se desvia do mal, íntegro. E o diabo se sente afrontado também. Ele é um homem mais rico do Oriente. Da forma como você protege e abençoa ele, claro que ele vai te adorar. E a gente vai ver que Deus manda tocar tudo que Jó tinha ali, mas não tocasse na vida de Jó. Aleluia. E eu acho interessante é que Deus não toca na vida de Jó nem da esposa. Por quê? Porque os dois é uma carne só. Aleluia. Glória a Deus. Mas a gente vai ver que quem fala do próprio Jó é Deus. E a gente vê como Deus, ele vai e prova a vida desse homem. A gente vai ver algo aqui interessante. É que Deus, ele está acompanhando o seu processo. E na hora certa, Deus irá se levantar. Aleluia. Todo o processo que se passou, Deus estava lá. Foi ele que falou de Jó. Viste o meu servo Jó? Olha lá. Pagou o preço dele, agora está sendo abençoado. Em todo momento, as mãos de Deus, os olhos de Deus estavam fitos em Jó. A mesma coisa na nossa vida cristã. Por mais que nós estamos sendo provados por Deus, os olhos de Deus estão a cada dia olhando os nossos passos e aquilo que nós estamos passando aqui. Os olhos dele não deixarão de estar sobre a amada igreja. Deus tem acompanhado você nessa trajetória. Nós estaremos vendo um grande homem chamado Abraão. Deus, ele vai pedir a Abraão algo que mais ele desejava, um filho. E ele vai falar com Abraão: olha, eu quero que você pegue Isaac, leve no Monte Moriá, e lá você estará sacrificando a mim. A gente vê que Abraão, a palavra de Deus vai dizer que Abraão acordou cedo. Quer dizer, ele foi cedo para fazer aquilo que o Senhor determinou. Já pensou uma situação dessa? A pessoa acordou cedo, pegou, não falou nada à sua esposa, porque sabia que não ia entender, e assim é muitas das vezes a nossa vida com Deus. Certas coisas que Deus, ele cobra de mim, de você, não dá para você compartilhar com alguém, porque não vai entender. O processo que Deus tem com cada um de nós é individual. É individual. E a gente vê que ele agora leva, e o filho, quando chega ao pé do monte, ele vai deixar o servo, pega a lenha, e olha para a lenha, Isaac olha o cutelo e fala: pai, a lenha está sobre a minha mão, o cutelo também está aqui, e o cordeiro?
Aí Abraão vai olhar para o seu filho e vai dizer: Deus proverá. A gente vai ver que Abraão se tornou o pai da fé por causa dessa atitude, mas Isaac se tornou o pai da obediência. Por quê? Porque ele conheceu ao Deus do seu pai através da atitude do seu pai. Aleluia! Ele tinha confiança na intimidade que o pai tinha com Deus e se tentou que seja feita a sua vontade, meu pai, porque ele sabia que o pai tinha intimidade com Deus. Abraão era amigo de Deus e ele confiava na intimidade que o pai tinha com Deus. Como nós seremos quando nós não tivermos aquilo em nossas mãos? Nós confiaremos em Deus ou nós desceremos do monte, largamos a lenha e voltaremos e não acordaremos cedo para obedecer a voz de Deus? Mas o filho começou a conhecer a Deus pela fé do seu pai. Que nós possamos ser dessa forma. Isaac confiou no seu pai porque sabia que seu pai tinha intimidade com Deus. Tá bom, pai. E a gente vai ver que agora Deus faz aparecer aquilo que não existe. O poder. Abraão, basta! Mas o que eu quero dizer para você é: se quando Abraão acordou cedo para poder pegar o seu filho, para poder levar em sacrifício, naquela hora Deus não poderia dizer: não, esse homem é um homem de fé. Ele pensou, ele acordou, pegou o seu filho, chegou no pé do monte, pronto, tá bom. Já me mostrou que ele tem fé e acredita, e a sua vida é separada para mim realmente. Deus não poderia fazer isso? Mas foi necessário que ele fosse até o final a levantar o cutelo para que Deus olhasse e disse: você é o pai da fé, e uma grande geração estará vindo através de você, Abraão. Aleluia! Aleluia. Muitas das vezes, no pé do monte, o que é que nós queremos? Respostas, indagações. E muitas das vezes, o que nós precisamos é, na aprovação, dar a resposta a Deus. Aleluia! Se Deus ele trouxe uma palavra, se Deus ele falou algo para você, tem hora que ele não vai falar, tem hora que nós estaremos vendo a escuridão, mas na escuridão não quer dizer que Deus não nos está nos acompanhando, ele está nos vendo. É necessário levantar o cutelo. Deus é luz, mas tem hora que a luz dele desaparece, porque nós precisamos ser como Abraão, confiar em Deus. Glória a Deus. Mesmo quando ele não falar nada, nós precisamos acreditar em Deus. Aprovação, irmãos, foi até o último estágio. Deus ele quer um relacionamento de confiança. É na hora da caminhada a gente olhar para um lado e para o outro e falar: não, eu tenho uma palavra de Deus. Porque foi lançada uma palavra sobre a minha e a sua vida. E Deus não vai ficar repetindo a mesma palavra sempre. Somos nós que temos que subir o monte Moriá. Aleluia. Porque aquilo que ele disse ainda está de pé. Glória a Deus. Por isso, Abraão se torna o pai da fé. A gente vai ver que a aprovação, ela tem uma finalidade: nos aprovar
para algo maior. Quem foi Abraão depois disso? A geração de Abraão se perpetua até os nossos dias. Porque Deus tinha uma promessa para Abraão, que ele seria pai de multidões. Porém, multidões que estaria lembrando de Deus através da vida dele. Grandes chamadas para colher grandes resultados. É preciso ter confiança. Aleluia. Quem confia no Senhor dá glória a Deus. Glória a Deus. A gente vai ver que Paulo diz que a tentação, ela tem um escape. Nós não seremos tentados acima daquilo que a gente suporta. Deus abre uma porta de escape. Aleluia. Mas a aprovação de Deus sempre nos leva para um pouco a mais. Vai ter que subir o monte. Porque é provação. É para algo maior. Aleluia. Mas eu quero que você entenda esta noite que, independente do processo que você tem passado, Deus, Ele não te abandonou. Aleluia. E Ele está trabalhando em você para que você cresça de nível, para que você suba mais um degrau. Quem está entendendo da glória a Deus? A gente vê algo também importante, que na provação não adianta pedir a morte. Que muitas das vezes somos igual, assim como foi falado Lucas a Elias, que na hora que Jezabel se levantou, que Deus ele derramou um fogo sobre o altar, mostrou que era o Deus de Israel, e veio o levante. Elias olha para o Senhor, tira a minha vida. Na hora do desespero, a gente tem a tendência a querer sair do processo. E muitas das vezes a gente pede a morte. Eu quero lhe dizer que Deus, Ele não veio para tirar a sua vida. Aleluia. Não vai adiantar. Vamos ter que passar o processo. Senhor, eu vou morrer. Deus não vai te ouvir. Fica tranquilo. Repita comigo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. O processo está acabando. O processo está acabando. Eu quero dizer para você que lugar de vitória não é no céu. Como assim, pastor? Lugar de vitória é na terra. Aleluia. O céu é o lugar dos vitoriosos. Glória a Deus. É daquele que chegou até o final e venceu. Lá do céu é galardão, é recompensa por tudo aquilo que você conseguiu vencer nessa terra. É nessa terra que tem vitória para a sua igreja. Você não vai morrer. Você vai vencer. Você vai conquistar. Você vai crescer. E aí o céu te espera. A gente vai ver que chegando a ele o tentador, primeiro, nós somos provados. Segundo, nós somos tentados. O que quer dizer a definição da palavra tentação? Tentação é a proposta de solucionar um problema imediatamente. Ou lícita ou ilícita, ou de uma forma correta e geralmente de uma forma incorreta. Mas nós queremos solucionar o problema na mesma hora, porque está nos tentando a tomar uma atitude.
Vamos ver em Tiago, que diz que Deus, Ele não tenta. Deus, Ele não tenta o ser humano. Deus, Ele prova. Porque há uma diferença entre tentação e provação. Tentação, a provação vai te elevar. A tentação vai te destruir. Vai te abater. Vai levar você para descer. Para ficar caído. E quando nós olhamos aqui, que o diabo ele vem tentar a Jesus nas suas necessidades físicas. Ele foi lá para poder tentar a Jesus. Jesus tinha 40 dias no óleo, com fome, em jejum. E agora Satanás vai olhar para Jesus e vai dizer: olha, por que você não pega essas pedras e transforma em pão? Mas eu fico me pensando, Jesus estava com fome. Por que Satanás não pegou e levou o pão? Jogou o pão todo? Ele é que estava com fome. Não é verdade, irmãos? Jesus está 40 dias com fome. Ele chega ali e fala: pega essa pedra e transforma em pão. Por que ele não pegou e levou o pão? Toma esse pão, como aqui, ó. Saia do óleo, saia dessa consagração. Você sabe por que o diabo não levou o pão? Porque só quem tem pão para dar é Deus. O diabo só tem é pedra. Ele só vai dar aquilo que ele tem. E Deus vai dar aquilo que ele tem, que é o pão do céu, aleluia. E é aquilo que nós estamos precisando a cada dia, é o que o Senhor tem para cada um de nós. Deus está nos acompanhando. E nós precisamos entender que Deus ele tem comida da terra, mas ele tem também o suprimento que o homem precisa, que é a palavra de Deus, aleluia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. O frio está comendo no centro, a chuva está querendo vir, mas eu vim para poder pegar o meu suprimento diário, que é a palavra dele esta noite. Glória a Deus. Ninguém sairá da mesma forma como entrou. Aleluia. A gente vai ver que ele leva Jesus ao pináculo. Ele vai dizer: olha, está escrito que a teus anjos dará ordem a teu respeito. Pula daqui. Ele começa a utilizar a palavra distorcida para que possa alcançar que Jesus venha transgredir a palavra de Deus. E ele vai dizer, trazer a dúvida e mexer no sentimento de Jesus: você não é o Filho de Deus? O próprio Deus autenticou isso dos céus. Aí aonde é que ele vai mexer? Ele vai mexer na dúvida e no sentimento. Será que se eu pular daqui, Deus vai estar comigo mesmo? Aí vem aquele que diz assim: mas você não é crente? Você não tem fé não? Pula daqui, você não tem fé? E aí vai para dentro de nós o sentimento, e a gente fica: será que Deus é comigo mesmo? Por quê? Porque palavras que entram dentro de nós, ele tem a tendência a nos contaminar ao ponto de nós transgredirmos a palavra de Deus por dúvidas que entram na nossa mente. São sementes que são brotadas dentro de nós, que pode levar em dúvidas da palavra e a gente transgredir e acabar morrendo na fé. Isso também nos fala como sentimento de ira, de raiva, de rancor, que nós devemos tirar dentro de nós, para que isso não venha nos contaminar e a gente venha transgredir e procurar texto que não existe dentro da palavra, transgredindo a palavra, andando diferente do que a palavra, e a gente achar que está fazendo a vontade de Deus. Mexendo no sentimento, irmão. Cuidado. Guarda o seu coração, guarda a sua mente.
A nossa luta é na mente. Não deixa com que sentimento de amargura, de raiva, de ira, venha se adentrar no seu coração, porque todo o seu ser é modificado. A gente vai ver que ele agora leva ao alto monte. Tudo isso te darei se você me adorar. Deus, ele vai dizer, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia! Porque Deus está dizendo esta noite que Ele é a destra da justiça em nossa vida. Aleluia! É Ele que cuida de nós a cada dia. É Ele que repreende o devorador. Que é Ele que repreende o assassino, o homem perverso. Que é Ele que tira do acidente, do incidente. Que é Ele que nos guarda a nossa saúde. Que é Ele que a cada dia guarda a sua igreja. Aquele que nos dá o fôlego de vida. Que é Ele que nos dá a sua promessa. Que é Ele que coloca quando nós estamos caindo de pé. O salmista vai dizer, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Primeiro, provação. Segundo, tentação. E terceiro, a gente vai ver que através da consagração, separação, nós estaremos recebendo autoridade. Aleluia! Segundo a medida da fé de cada um. Aleluia! A nossa consagração, separação para Deus, Ele traz sobre a vida da amada igreja autoridade. Glória a Deus! A gente vê que em Lucas, no capítulo 10, versículo de 9, vai dizer assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Marcos 16, 17 diz: e estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aleluia! Eu quero perguntar para você, como está na sua casa? Por mais racional que nós sejamos, tem coisa que está fora do lugar e a gente fala, rapaz, isso não é normal não. É a criança, é o jovem que está tendo um comportamento que a gente está desconhecendo. É o marido e a esposa que está tendo um comportamento que a gente não está reconhecendo. É nós olhamos coisas dentro de casa passando. É nós sentimos arrepio dentro de casa. Por mais normal que você seja, você precisa entender que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, e sim contra as hostes espirituais da maldade. Deus está dizendo que está dando autoridade para a igreja, assim como fez com Jesus naquele dia, e disse: vai de Satanás daqui, e os anjos cegaram e o serviram. A nossa consagração, separação, ela vai trazer para a vida da amada igreja autoridade para expulsar Satanás da nossa vida. Se
autoridade que Deus te deu esta noite. Use a autoridade que Deus te deu esta noite.